Bom, primeiro para mim abordar esse tema é necessário eu dizer para as pessoas o que é islamismo, né? Antes de ter toda essa conjuntura de opinar sobre essas relações sociais. Bem, eu sou muçulmano, então para mim vai ser fácil falar. Eu vou dar uma resumida bem breve. O islamismo é como o judaísmo e o cristianismo. O cristianismo ele fala que é a continuação do judaísmo e adaptação, né? Porque vem Jesus. O islamismo fala que é a continuação do judaísmo e cristianismo, mas a correção por conta de adulteração na Bíblia, falsas interpretações, né? Erros e questões históricas não estabelecidas, como por exemplo o fato de que Adão, Eva tiveram também jovens, meninas, filhas, e foi um dos motivos para Caim matar Abel, né? Então temos também outros fatores que vão sim ser importantes nesse conjunto de narrativas, nessa construção religiosa. Acreditamos em todos os profetas, né? E temos o profeta Muhammad como o último dos profetas. Ele não é divino, assim como não vemos Jesus como divino, mas temos um grande respeito dele como profeta e como Messias. Inclusive falamos sobre a infância de Jesus, tem no Alcorão a infância de Jesus, coisa que não tem na Bíblia, e o manuscrito mais antigo encontrado sobre Jesus é justamente o que tem no Alcorão, né? Sobre a infância de Jesus. Então você imagine aí que tem uma relação muito forte. Jesus é mais citado no Alcorão do que o próprio profeta Muhammad. Então daí já tiramos um contexto demasiado importante. É basicamente isso, é Deus Uno. Estamos falando sobre adorar um Deus, não tem trindade, conservadorismo, mulher usar véu, homem usar seu hijab, que seria o equivalente do umbigo até abaixo do joelho, a religião mais praticada do mundo e de fato a religião mais conservadora do mundo, né? É a segunda maior religião, mas é a mais praticada e a mais conservadora. Não teve adulteração durante seu percurso. E daí podemos tirar um exemplo de que o Islã ele segue a mesma linha do judaísmo ortodoxo no que tange às práticas do dia a dia, com novas informações que chegaram depois por Alá, mas que o princípio é o mesmo, e aceitando o profeta Muhammad como o último profeta de Alá e Jesus como o Messias, diferente dos judeus e diferente dos cristãos. Sobre a cultura woke, o que seria a cultura woke? A cultura woke, primeiro que como desenvolveu, né, esse conceito woke, né, da cultura acorde, que é para representar as minorias, as massas que de alguma forma sofrem algum tipo de preconceito, alguma coisa do tipo, que se degringolou para uma direção totalmente anárquica e antifamília, em muitos casos. Ela veio como? Primeiro que surgiu como uma tática soviética para atacar os Estados Unidos, né? Só que o Brasil não compreendeu bem, e o Brasil, mesmo tendo muitos esquerdistas, inclusive eu sou um deles, né? Sou da base mais conservadora da esquerda. Mas como isso é possível? Bom, temos várias experiências pelo mundo e eu acho que eu poderia fazer um vídeo sobre isso. Mas no geral é isso, foi uma tática de Stalin para, digamos, meio que contaminar a cultura americana. E isso vem desde o movimento hippie e funcionou. O próprio FBI reconhece isto, que o que hoje conhecemos como cultura woke, que não podemos fazer um anacronismo, né, de outras épocas, porque tinha outros contextos, outros nomes, mas foi se adaptando a virar cultura woke, é de fato uma tática soviética para atacar os Estados Unidos. E deu certo, o povo se perdeu, deu muita briga interna, hoje está lá quase uma guerra civil. E a esquerda brasileira, que não compreende os processos históricos, principalmente naquele nicho PT, PSOL, crê que
aquilo é um modernismo, é um progressismo, mas na verdade é só uma tática da própria esquerda raiz contra os países de direita, né? Então daí você tira que teve uma confusão muito grande, e é uma dicotomia em relação ao Islã, não tem nada a ver com o islamismo. As pessoas vêm reclamando de como isso se sucedeu na Europa, dizendo que a Europa está acabada porque tem muito islâmico e salva a cultura cristã. Bom, primeiro que a Europa ela é pagã, né? Ela não é cristã, inclusive está crescendo um movimento pagão muito grande, então os caras que estão dizendo não ao Islã também estão dizendo não ao cristianismo, né? O brasileiro que não sabe, tá tendo isso lá na Europa, essa movimentação, principalmente na internet. Você pode pegar pelo Varg Vikernes, aquele neonazi daquela banda Mayhem in Bosom, ele prega isso. Então, de fato, existe na Europa um movimento anti-islâmico, porque alguns proxies americanos como o ISIS, o Boko Haram é mais na África, né? Mas o ISIS na Europa, entre outros grupos, Al-Qaeda, que são financiados pela USAID, né? Foi revelado recentemente por um progressista americano, por um congressista americano, e esse congressista ele falou a respeito disso, né? Sobre essas proxies que os Estados Unidos implantaram no mundo, né? E está sendo pela culatra, e o Trump está revelando porque é do Barack Obama, mas na verdade isso não só suja a imagem do Obama, suja a imagem americana, porque no fundo foi implantado, né? Foi implantado, então eles odeiam, mas quando você tem um wokeismo, um povo que não reproduz como o povo europeu, a falta de masculinidade, o pós-modernismo cibernético, tudo que acontece na Europa hoje, é claro que em algum nível isso vai gerar revolta nos jovens, porque tem um pessoal lá tá se vestindo de cachorro, entendeu? Os Terians. Então vai chegar num nível que o pessoal não vai aceitar mais. O pessoal não vai mais aceitar. E vão procurar qual é a coisa mais conservadora que tem: o Islã. Então por isso que a Europa está sendo islamizada não só por imigrantes, pelo próprio povo europeu. Porque estão vendo que a degradação chegou. E é fácil culpar os imigrantes quando aquele continente ferrou com o país de todos os imigrantes. Então, praticamente, a Europa vai perder para o Islã de fato, mas eles já derrotaram e destruíram muitas nações, e agora eles estão recebendo troco sem espada. E é isso que eles reclamam, porque chega a ser irônico. Eles dizem que o Islã é agressivo, que mata geral, né? A gente sabe que é um fake news, mas agora estão perdendo espaço para o Islã de forma pacífica, e eu acho que está sendo difícil para esses direitistas da web lidarem com isto, porque tá se sucedendo, cara, uma vitória avassaladora, e daqui a 30, 40 anos o Islã vai ser a religião europeia. E, enfim, eles não podem fazer nada, porque afinal é um país que prega a liberdade, e ser conservador é um modo de liberdade, né? Então você enxerga muito disso. Chega a ser engraçado, porque eles pregam conservadorismo, mas quando encontram coisa mais conservadora que o cristianismo, eles criticam, né? Então, de certa forma, é uma hipocrisia, um medo, que só vai mostrar que eles vão perder pelas contas próprias, né? Porque quando criticam Jesus, as pessoas não fazem nada, dão uma tuitada, dizem: não podemos fazer nada porque Jesus não pregou isso. Mas se você compreender os processos históricos da época de Jesus, o pessoal não era tão pacifista assim não, cara. Não é à toa que Jesus mandou o cara guardar a espada na bainha, porque o modelo era outro. E pode ter certeza que depois que Jesus ascendeu aos céus, independente de como você enxerga, se é da forma islâmica ou cristã, independente, você só não pode enxergar da forma judia, né? Porque eles não consideram Jesus profeta e sim um bruxo no inferno. Enfim, você vai ver que teve a manipulação política através da espada, do crescimento do cristianismo. Então, até no processo histórico, né, o cristianismo matou mais. E você pode pegar pela primeira cruzada, né? Quem foi atrás? Quem saiu do seu lugar para ir atacar? Né? Quem que atacou a Palestina? Enfim, eles tinham a visão que a Palestina era terra santa, foram lá e atacaram. Fato. Isso é um fato.
Então as pessoas começam a estudar os processos históricos, começam a compreender como as coisas funcionam e vão adentrando, porque eles veem que é um lado que é mais coerente, né, no final das contas. Agora um ponto deveras interessante, que é porque as pessoas reclamam, né, do Islã e assimilam ao mundo woke, que diz que é o mundo woke que está trazendo. Bom, primeiro que vocês se dizem conservadores, né? Geralmente os cristãos anti-islâmicos, então vocês estão pegando a galera mais conservadora que vocês. Fato, fato. Ah, mas o radicalismo... Ah, então reclama com quem botou essas proxies, né? Que foi os Estados Unidos. Reclama lá, que é um país também conservador. Então você vai ver que muitos desses processos aí foram implantados para depois roubarem gás e petróleo. E eles vão ficar com esse negócio de dizer que é cultura woke. Você vai ver Alan dos Santos, né? Dizendo que... Ah, é porque o comunismo... O Islã, não sei o que, o woke, mas a gente vê que é só narrativa, porque o Islã não está concordando com a cultura woke, independente de quem esteja, entre aspas, abrindo as portas para o Islã, porque dentro do próprio Islã não existe essa interpretação. Para nós é lá que escolhe as pessoas, então vai ser nenhum governo cristão, judaico, que vai impedir uma pessoa de se converter, porque Allah vai encontrar aquela pessoa de alguma forma. E não é à toa que eu tiro por mim, eu sou de uma cidade pequena, fui o único muçulmano que conheci o Islã através da internet, já fui anti-islâmico, né, então vi como eu era bobildo, já fui evangélico, já fui de respeito, né, mas a crença do Islã de que Deus que escolhe a pessoa, eu tirei isso da prática, né, porque eu venho de uma vida totalmente não islâmica, e é isso, né, eles vão ficar comparando com a cultura woke, vão ficar chorando e vão perder espaço. Não estou falando de cristãos agora, estou falando da população que se diz anti-islâmica no geral. Agora um tópico, né, que a direita ela critica muito o Islã, não sei o que, mas o pessoal geralmente não reza e fica se incomodando com o pessoal que está literalmente rezando, cara. Tá praticando, tá reproduzindo como Deus mandou. O Velho Testamento é isso. Lê lá. Reproduzir, ter muitos filhos, então os caras se incomodam. O europeu tá tendo 1.1 de filho, o muçulmano tá tendo 5 pontos não sei o que, pá. Cara, o pessoal tá praticando a sua fé. Se você se incomoda com sua fé, pratique sua fé. Pratique. Você não tá sendo impedido. Agora você ficar no Twitter falando que estou sendo oprimido, estou não sei o que, essa cultura, essa religião não pode crescer. O que você tá fazendo pra sua religião crescer? Tá só chorando? Isso não é papel de homem, cara. Inclusive o Islã tem os homens considerados mais másculos do mundo, né? Quando vocês falam que a mulher está sendo oprimida, a mulher está usando o véu porque quer. Eu tenho trocentos exemplos na minha vida de mulheres que moram em países árabes, que são brasileiras, que escolheram ir para lá, que mostram suas vidas lá. Então, essa narrativa, com o tempo, ela vai cair por terra. E quando as pessoas acordarem, para alguns vai ser tarde demais. Não adianta citar versos do Alcorão para contrariar. Isto é inútil. O muçulmano estuda mais sua religião que você. Conhecimento é a base da fé islâmica. Nós somos obrigados a estudar o Alcorão, a Bíblia e a Torá para compreender os processos históricos. Então, quando a pessoa usa um verso para dizer que o Islã matou melões ou que manda fazer isso ou aquilo, a gente já tem estudado esse verso, já sabe o significado real, já sabe o pacifismo que é pregado dentro do Alcorão, já estudou a Bíblia mais do que você, já estudou a Torá. Então, enquanto você está falando mano, a gente já sabe o alfabeto todo. Então não adianta querer fazer uma luta ideológica para dizer... Eu vejo muito no YouTube brasileiro, inclusive a ideia desse vídeo é uma resposta a esses caras que ficam... mas o Islã, isso, aquilo... Cara, acorda, mano. Quem vai ser islâmico, vai ser islâmico. Quem não vai, não vai. E pronto, porque é Deus que decide, é Allah que decide. Não adianta chorar. Se você quer combater nossa fé, faça como o Alcorão diz. O Alcorão diz que se você quer combater as outras pessoas, combata na paz, combata no discurso. E faça a sua parte, cara. O Alcorão diz, se Allah quisesse, ele teria reunido todas as pessoas numa só comunidade. E ele não quis. E quem é você para querer fazer isso? Então, o próprio Alcorão diz isso. Mas um grupo terrorista fez isso. Não, cara, ele não é considerado islâmico dentro do Islã. E quando vocês dizem que a gente não tá repudiando, a gente tá repudiando pra baralho, mano. Tem muita coisa aí que você não acompanha. Quem foi que questionou o Porta dos Fundos quando fez o especial de Natal de Jesus gay? Os muçulmanos. Eu vi os cristãos falando, mas não vi o Papa falando, um representante ativo. Teve o sheik iraniano que falou. E aí? Essa coisa não chega pra vocês.
Ou vocês que não pesquisam, vocês só querem ver o ódio, vocês querem pegar um sheik, sei lá, que ninguém conhece, que diz assim, porque mulheres são animais, pega uma invenção para atrelar o Islã. Ou que você pega uma cultura africana que diz que as mulheres são esterilizadas, que arranca um pedaço do órgão genital, tá entendendo? Então não adianta você pegar coisas de certas culturas específicas e não ao Corão em si, porque o Alcorão ele vai pregar uma mensagem direta, sem falhas, falar até do Big Bang, cara, e você vai questionar usando, sei lá, verso solto. Você é mais do que isso. Provavelmente um muçulmano médio vai saber mais da Bíblia que você mesmo. O futuro é conservador, pois o Oriente vencerá a guerra geopolítica, enquanto, entre aspas, o Ocidente civil civilizado está fadado ao ostracismo. Porque vemos vários exemplos. Tem uma frase muito famosa: enquanto o Oriente está se preparando para uma guerra, o Ocidente está decidindo se é homem ou se é mulher. O Brasil, geopoliticamente falando, não é considerado parte do Ocidente, mas geograficamente sim. E daí saem muitas tretas, mas geopoliticamente a gente não é. E eu vejo o pessoal querendo se inspirar nos Estados Unidos, sendo que a gente tem que criar nosso próprio modelo. Mas é isso que faz a gente se perder, né, no final das contas. Mas é isso. Os caras lá estão se preparando, são homens masculinos, estão provendo tudo que a mulher precisa. A mulher está obedecendo o marido como Deus mandou, e o homem está respeitando a mulher como Deus mandou. E o cara quer pegar exemplos, que isso é coisa de burro, de casos isolados. Todo caso isolado que você generaliza é papo de burro, mano. Isso é papo de burro. Não adianta. Então, aí os caras vão ver, tipo, os caras betando na internet, sem namorado, sem mulher. Você vê no Islã, o cara nem namora, o cara casa logo. Eu tenho um amigo de Bangladesh, ele casou virgem aí com uns 30 anos, falou pra mim, fiquei muito feliz por ele. Mulher também, né, virgem. E casou, tá nem com 6 meses, deve estar com 2 meses que ele casou, 3 meses, sei lá, no máximo. O cara já vai ser pai, ele já tá grávida. Então existe um processo que Deus mandou, que é o que esse cara tá seguindo. Então vocês querem ser conservadores e não estão conservando o que Deus quer, estão indo em boate, estão assistindo X vídeo, essas coisas. Então o que adianta, cara? O que adianta? Seu discurso tá sendo falso, tá sendo hipócrita, tá sendo mole. Não adianta, cara. Casa, reproduz, forma tua família para aí tu pensar em questionar uma coisa que tem fundamento há mais de 1400 anos. Ou melhor, desde Adão, né? Porque Deus determinou isso desde Adão. Compreenda a realidade, aceite e saia da bolha da Matrix. Eu decidi fazer esse vídeo, e agora eu estou no grande finale, porque eu vejo muito vídeo do pessoal pegando trecho do Alcorão solto, e eu posso também assim pegar vários trechos da Bíblia solto e descontextualizar, como Jesus dizendo para o escravo não se revoltar com seu patrão, entre aspas, que inclusive a escravidão usaram muito a Bíblia, né? Mesmo isso sendo errado, o pessoal usou muito para sustentar. Então, daí vai várias ideias do Islã dizer que a Bíblia foi alterada, que a verdade ela é universal e ela foi trazida através dos versos corretos que tem na Bíblia, do Alcorão e da Torá. E as pessoas ficam presas numa bolha. Por exemplo, você vai pegar o que é hoje o protestantismo. Eu tenho amigos protestantes, já fui e respeito, mas tem certas vias que não dá, cara. Que eles criticam a macumba, mas eles são piores, entendeu? São piores. A Umbanda, você vai ver que segue contradição, igual a igreja católica deles, mas segue. Hoje em dia, se o cara se revolta com a igreja, ele monta a própria igreja na esquina. Ele não precisa fazer uma faculdade para ser um pastor hoje em dia, porque ele diz que é só ser encaminhado de Deus, fala que não sei o que viu Deus. Tem mulher que diz que é pastora. Então existem posicionamentos não bíblicos que os mesmos que criticam o Islã praticam. Então você vai vendo, isso aí vai se estendendo durante a humanidade. E cara, é complicado. Eu tenho respeito ao cristianismo, mas quando a pessoa está com o Islã, eu vejo que há grandes falhas no próprio sistema que ele diz. Por exemplo, eu vi o 381 falando que é o Corão, era o livro do demônio. Cara, ele fala isso assim pra mim, vendo todo o histórico do cristianismo, e ele falar que o Corão é fácil, mano, tipo assim, porque na Bíblia diz que se vier outro anjo, né, seja anátema, né, ele pega um verso assim,
beleza, cara, mas, cara, toda religião falou isso. Tipo assim, então, e como fica o judaísmo? O judaísmo teve a primeira revelação. O judaísmo diz que Jesus está no inferno, tá queimando sobre fezes e carne de porco, e aí? O judaísmo veio primeiro, né? Então, o que o cristão fala do muçulmano, o judeu que veio primeiro, que recebeu a primeira revelação de Yahweh, né? Que é Allah, que é Javé, que é Deus, né? Primeiro, questão do cristianismo, eles ignoram. Então, vou criticar o Islã, porque o Islã veio depois, ou seja, eles praticaram o judaísmo. Mesma coisa que o Islã pratica o cristianismo, eles criticam. Entendeu? Eles não respeitam, mas querem ser respeitados pelos judeus. E criam uma falsa equivalência entre judeus e cristãos que não existe. Não existe esse negócio de judeu messiânico, né? Judeu não gosta de Jesus. Não é que ele odeie, mas na teologia deles, eles pensam, pô, isso é falho, isso é mentiroso. E o Islã tem Jesus como Messias. Agora, não somos obrigados a ter como Deus. Isso é fato. Isso é fato, né? Então, a gente muitas vezes vai nadar contra a maré e podemos usar vários fatos aí. Eu poderia fazer um vídeo só sobre essa fala, assim, totalmente descabível dele, né? Dizendo que é o Corão do demônio. Pô, o Corão fala do Big Bang. Você acha que, tipo assim, tem coisa que só Deus sabe, cara? É você que fica dando tanto potência para o demônio, dizendo que o demônio sabe tudo, que o demônio é capaz de tudo. Inclusive, o próprio Corão Sagrado fala, se esse livro aqui é uma farsa, junte todos os anjos, todos os demônios e façam igual. E não tem, cara, os caras não conseguem, é um livro só. A Bíblia são várias, e como eu disse, eu tenho respeito, mas a Bíblia são vários livros, o Corão é um só. E não tem livro igual, é uma poesia, entendeu? É recitado de forma melódica, então não tem comparação. Então eu acho assim que as pessoas criticarem sem conhecimento, que aí eu peço que Allah perdoe elas, né? Porque isso, enfim, não vem ao caso nem detalhar, mas fica com posicionamento acerca de algo que eles não conhecem, né? Porque ele fala que conviveu com muçulmanos. Tá, mas ele não conviveu com todos os muçulmanos, né? Eu falo muito que eu carrego esse peso de ser o único muçulmano em muitas situações. Então as pessoas vão me julgar, né? Vão me julgar. Mas não é um muçulmano que tá lá, sei lá, quebrando terreiro de Umbanda no Brasil. Vamos falar de Brasil? O Brasil tem quase 2 milhões de muçulmanos. O muçulmano tá quebrando terreiro de Umbanda, tá? Aí qual é o argumento deles, né? Porque eles são menores. Quando eles crescerem, eles vão fazer muita merda. Pô, mas 2 milhões de pessoas dá pra fazer uma merda grande, né? Vamos combinar que 2 milhões de pessoas que se juntar no zap da vida dá pra fazer uma merda grande. Não tem. Então, se um outro debilóide se juntar ao ISIS, aí a culpa é minha agora, eu tenho que pedir desculpa pra você. Cara, se toca, acorda pra realidade. Ou você vai ver que são processos de manipulação das massas. E eu precisei fazer esse vídeo, né? Não contra o cristianismo, não contra o cristão sincero, respeitador, não contra o judaísmo, mas para mostrar que a internet está cheia de vídeo anti-islâmico que não faz sentido. São conservadores com medo de conservadores, tá ligado? Uma parada que é insana, mano. É insana, não faz sentido. Mas inshallah, um dia eles vão acordar, né? Uma hora a pessoa tem que acordar, porque se não acordar, que só existe um Deus, um Deus trino, um Deus, e que a verdade é essa que está no Corão, pode ser tarde demais, aí que Allah tem a pena das almas deles.